E aí pessoal, beleza? Vamos aí outra vez, outro vídeo aí. Hoje é sexta-feira. Aí, Casa do Açaí, tá vendo aí? Deve ser de algum brasileiro ou alguém que, né, comprou a marca, abriu um negócio. Enfim, hoje é sexta-feira. Aí tá aí o carro forte, né? Aí, a tranquilidade deles. A tranquilidade do carro forte, pessoal. Não tem escopeta fora, nada. São tranquilos. Não é como o Brasil, que é... Em Brasil é perigoso. Aí é tranquilo, não, tranquilidade total. Muito difícil chegar como o Brasil. Eles chegam e... avião, né? Com fuzil, não sei o quê. Aqui é... Tá aí, ó. Carro forte. Tava com a porta aberta antes. E cara com a arma normal. Arma pistola, né? Não é como o Brasil, que é violento. Você pode estar com um carro forte fechado que eles vêm. Enfim, bom, hoje é sexta-feira, viernes. Vai aprendendo aí um pouco de castelhano. Mira, vamos. É viernes. Viernes. Ok? Ou seja, sexta-feira. Então sexta-feira é viernes. Vai aprendendo aí os dias da semana em castelhano. Em catalão seria divendres. Se escreve divendres, mas seria divendres. Mas não precisa aprender catalão não, já falei isso. Quiser aprender catalão com os anos, melhor ainda. Melhor será. Porém não é obrigado. O castelhano sim, logicamente, você viver num país, você tem, lógico. O castelhano, espanhol, como queiram chamar. Então, é viernes, é sexta-feira, caiu o fim de semana. Hoje o vídeo é sobre qual cidade melhor para o brasileiro, Madrid ou Barcelona. Eu já falei, eu comentei coisas assim. Vocês sabem como que eu sou já, né? Eu ponho o título no vídeo e acabo comentando outras coisas. Então eu já comentei em outro vídeo o que é melhor. A minha opinião. Eu já comentei assim, não é assim, como funcionam as coisas, né? As malas agora tá até boa a mala. Aqui eles colocam muita coisa no lixo assim para os outros pegar, sabe? Aí eu já achei muita coisa boa. Eu não tenho vergonha não, é normal aqui. Coisa que não interessa já, tal, em vez de jogar dentro do lixo, eles colocam fora, sabe? Então, tá aí, o ônibus parou na faixa de pedestre, hein? Mano, o ônibus parou na faixa de pedestre. Vou deixar ele ir. E é o seguinte, tá, em todo lugar tem algum idiota, né? Então é o seguinte, qual é o melhor? Madrid ou Barcelona? Madrid ou Barcelona? Pessoal, o ônibus cortou a minha ideia aqui. Então, eu acabo falando de outros assuntos, né? Eu começo a falar de um assunto no vídeo, eu falo de outro, aproveito e falo de outros. E, logicamente, se alguém me pergunta o que é melhor, se é Madrid ou Barcelona, pois eu já comentei em outros vídeos aí. Em Madrid são mais racistas que aqui. Em Madrid são mais atrasados que aqui. Em Madrid são mais polícia que aqui. Madrid, a Polícia Nacional é a polícia que é a única polícia que, se pegar você na rua, né, pegar, né, pessoal, identificar, né, pedir documentação. Em Madrid é muito comum isso. Então sim, eles pedem para espanhol também, não é? É racista, mas também eles pedem para branco também. Mas enfim, Madrid existe mais controle do que aqui, é mais controlado. É porque é a capital da Espanha também, né, pessoal? E também são mais racistas, sim. Madrid são mais racistas, sim, e ponto final. Eu já falo porque qualquer outro, desculpa aí a palavra otário, né, mas é que tem uns caras que tem uns canal. Eu não acompanho canal de ninguém quase, pessoal. Eu acho que só tem 2 canais que eu acompanho, que são gente muito boa, mas não acompanho. Eu vejo um vídeo deles cada 3 meses, 4 meses, você entendeu? Então sim, na realidade, eu não acompanho o canal de ninguém, né? Porque um vídeo cada 3 meses que eu vejo. Mas enfim, se algum otário aí fizer um vídeo assim, qual cidade é melhor, desconfia.
Primeiro, ele morou lá, ele morou nos dois lugares. Morou nos dois lugares? Não. Dificilmente, né? Outra coisa, quantos anos que ele tem na Espanha? Não adianta, já comentei isso. Ter só 3 anos aqui, a pessoa não sabe nem pra ela. Se a pessoa tem 4, 5 anos aqui, ela não sabe nem pra ela, vai dizer o quê? Vai dizer o quê? Se não sabe nem pra ela. Então é o seguinte, como a pessoa vai passar informação e coisa importante pra você, se ela não sabe nem pra ela? Desconfia. A pessoa tem que ter muitos anos no país. Muitos anos, 8 anos pra cima. Você entendeu? Então assim, eu morei 1 ano e tanto em Madrid e tenho 11 anos aqui em Barcelona, ou seja, eu cheguei por Madrid. Bom, então, voltando ao assunto, eu vou tentar resumir, né? Eu poderia ficar mais tempo falando. Por quê? Porque às vezes são várias horas, não é suficiente. Para contar uma experiência de vida, impressões, dá para fazer até livro. Eu tenho vontade de fazer um livro sobre a Espanha. Mas enfim. Então, assim, lógico, resumir em 20 minutos não é fácil. Eu vou tentar resumir. Olha lá. Tá um pouco, eu quero um pouco mais nova, mas tudo bem. Então é o seguinte, Madrid ou Barcelona? Claro que é Barcelona. Madrid são mais racistas, são mais paletos, são mais atrasados. Madrid infelizmente, a Catalunha é mais avançada que a Comunidade de Madrid. Madrid são, por questões também, né, que eu expliquei, a capital e tal. Madrid é mais complicado para imigrantes sem papéis, ou seja, irregular, né? Hoje seria como que me suda la polla, como eu explico a vocês. Hoje não importa, eu tenho cidadania espanhola, mas para quem está irregular, Catalunha é melhor. A polícia é menos racista, menos xenofóbia. Madrid, Valência não aconselho a ninguém, nem conheço Valência, mas já te falo, hein? Já te aviso. Valencianos não são nem espanhol nem catalão, são pseudos, são uma porcaria de gente, a maioria. Claro que todo lugar tem gente boa, gente ruim, lógico que sim. Eu não sou idiota de dizer que todo mundo é igual. Todos os espanhóis são toureiros? Claro que não. Lógico que não. Os bascos são de um jeito, os galegos são de outro. Porém, em Madrid, em Barcelona, entre Madrid e Barcelona, Catalunha é melhor. Hey, check it out, fuck you. Então, Madrid ou Barcelona? Barcelona. É a primeira vez nos meus vídeos que eu tô falando sobre isso, na verdade, de maneira direta, né? Mas é isso. Aqui a polícia vai te incomodar menos. Aqui a possibilidade de carta de expulsão é menor. A própria magistratura aqui é mais, não é pró-imigrante, mas é mais neutra, sabe? A magistratura catalana mesmo é mais neutra, como eu te explico, sabe? Aqui é um lugar que, mesmo quando eu estava irregular, né, situação quando não tinha documentação, mesmo assim eu chamava a polícia para os outros e tudo mais. E nunca fui preso, nunca levei uma carta de expulsão, nunca fui, tá entendendo o que eu tô dizendo? É verdade que tem amigos aqui, né, que foram, que agora tá na Inglaterra, mora na Inglaterra, o Alex, que levaram carta de expulsão, que foram presos pela polícia aqui perto, inclusive, que prenderam ele, na Praça de Espanha aqui. Pediram documentação, ele não tinha, lógico, né, tal. Ele tinha o quê? Ele tinha 2 anos na Espanha. Levaram ele para a delegacia e ficou 1 dia e meio preso lá, né? Deram a carta de expulsão para ele, pra rua, ponto final. Depois passou 6 meses, ele levou outra pessoa, ele foi outra vez parado pela polícia. Ele é moreno, né, coitadinho, e andava de bermuda meio cabuloso e tal. Enfim, um cara grande, o Alexandre de Uberlândia. Hoje em dia, olha só, não tem problema nenhum. Levou outra carta de expulsão, não tem problema nenhum. Hoje em dia, sabe o que aconteceu com o Alexandre? A cidadania dele saiu antes da minha. E ele mora na Inglaterra hoje em dia. Porque ele foi pra lá antes da saída, né? Antes da saída do Reino Unido. Você entendeu? Ele tá super feliz na Inglaterra, tá super bem. Já comprou até carro lá. Ele tinha um carro novo aqui. E lavando prato aqui, hein? Imagina. E um Astra Opel, que não tem aí o modelo, só tem aqui.
Bom, tem Astra Opel aí, né, pessoal? Da Chevrolet, Astra, mas não é o mesmo. É inferior, não tem os mesmos extras, né? Tá entendendo? Equipamento. No Brasil, essas empresas roubam sempre. Enfim, o equipamento europeu é melhor, sempre é melhor. Até a comida também, porque é mais controlada, menos agrotóxico, menos, tá entendendo? Porque a comunidade europeia funciona, já falei, em muitas coisas como um país só. Muitas leis são as mesmas para todos. A mesma placa aqui é a placa da Europa toda, tá vendo? A única coisa que muda é a E de Espanha. Se fosse Alemanha seria D, D de Deutschland, mas Alemanha é igual, entendeu? Então é o seguinte, essa tranquilidade que vocês estão vendo aí, não tem o Brasil enfim, é difícil, a gente perde tudo, perde em tudo. Então é o seguinte, a polícia aqui na Catalunha também conheceu uma brasileira que levou uma carta de expulsão também, foi presa. E que, claro, porque estava em situação irregular, não tem nenhum problema. O próprio policial falou com ela: fica tranquila, ela me contou depois, né? Ela é costureira. Ela abriu um salão para ela hoje em dia, tem documentação e tem cidadania também. Já pra você ter ideia, não fica com medo não. Então, assim, pessoal, preso, detido, né? Não é preso, detido, porque não é delito estar em situação irregular aqui. Você vai detido para a delegacia para poder identificar você, né? E proceder o procedimento. Eles dão preferência para expulsar para quem é criminoso, tá? Então, assim, não tem problema. Ela falou, não, o próprio policial falou comigo, fica tranquila, você em poucas horas vai estar na rua outra vez, não tem problema nenhum. A gente faz isso aqui porque é uma obrigação da norma, né, das leis, e a gente é obrigado a fazer isso. O próprio policial falou com ela, você entendeu? E o Alexandre a mesma coisa, tá lá, super feliz lá na Inglaterra. Já me chamou pra ir, eu não posso ir. A Inglaterra saiu, Reino Unido saiu da União Europeia. Pode ir, pode. Claro, sem visto nem nada. Mas só pra passear, igual vocês vêm pra cá. Pode ir. Pode ir pra trabalhar? Não. Pode ir pra trabalhar? Não. Olha, pessoal, o preço dos carros. O preço dos carros novos aqui. Os juros aqui são super baixos. Quase não tem juros, sabe? Comparado com o Brasil. É muito barato. Muito barato. Comparado com o Brasil, é baratíssimo. Aí, 298 euros por mês, né? Esse Hyundai aí. Eu não gosto de Hyundai não, mas tô dando exemplo, né? Aí, 48 meses e tal. Aí tá aí embaixo aí, você tem que pagar alguma quantidade extra, né? Mas enfim, para falar dos juros. Os juros é quase inexistente. Tem uns juros muito baixos. Até aí o Messi aí, que agora tá lá em Paris. Então é isso aí. Comentando outra vez. Não tem problema nenhum. Fica tranquilo. Eu fiz vídeo falando sobre isso, né? O que acontece se a polícia te parar? Procura aí pra trás e ver os vídeos, tá? Antes de perguntar 1000 coisas. O que acontece? O que fazer, o que não fazer? Eu já respondi isso aí. Hoje o vídeo é sobre Madrid ou Barcelona. Madrid ou Barcelona. E eu vou te falar, eu vivi nas duas cidades, na mesma situação, né? Irregular. A resposta é Barcelona. A resposta é Barcelona. Tem mais coisa, tem mais coisa. Aqui tem praia. Eu não sou muito praieiro não, mas brasileiro em geral né? Aqui tem praia, tem muito lugar para fazer churrasco, que se aluga baratinho, né? E com água, mesa e tal, churrasqueira. O brasileiro gosta muito disso, né? Olha essa máquina. Olha essa Kawasaki. Olha essa Kawasaki. Aqui você compra, viu, pessoal? Aí é impossível. Aqui compra, hein? Aqui consegue comprar. Então, é o seguinte, aí no Brasil você tem que ficar num consórcio de uma 125, 4 anos, né, pessoal? Uma bosta. Aqui não. Aqui você consegue uma moto de verdade, você consegue comprar. Então assim, eu comentava. O que acontece? Madrid ou Barcelona? Barcelona, claro. É lógico, isso é de lógica. É Madrid ou Barcelona? Claro que é Barcelona. Madrid, Comunidade Madrid ou Catalunha? Catalunha, claro.
os catalães, outra coisa, por que acontece isso também? Ok, Madrid é capital e tal, mas acontece isso também, por quê? Porque existem coisas na Espanha que são da Espanha, não tem no Brasil. Independência, por exemplo. Os catalães, que são catalães de verdade, querem independência da Espanha. Eu tô de acordo com eles, inclusive, né? É meu direito de ter opinião, né? E eles querem independência da Catalunha, a da Espanha, igual que o País Basco também quer, e alguns galegos querem, enfim, coisas, né, da Espanha, próprias aqui. Então aqui, metade das pessoas querem independência da Espanha. Essa metade está a elite também. Então assim, o idioma preferencial é o catalão e tal. E então é o seguinte, é lógico que, sendo assim, como a Espanha e a direita sempre é mais, né, racista com os imigrantes, logicamente que aqui você vai ter umas pessoas mais avançadas, né, que preferem o imigrante do que os espanhóis mesmo, entendeu o que eu tô falando? Isso claramente é assim, claramente é assim. Então é por isso também que Catalunha e Barcelona é melhor para imigrante que Madrid, sabe? Já te falei, vou repetir, é menos racista? Sim. É menos xenófobos? Sim. Aqui são menos racistas e menos xenófobos. Racista tem no Brasil aí um montão, em todo lugar tem, né, gente? Eu tô falando de maneira geral, né? Com imigrante, né? Com imigrante, assim, de maneira geral. Então, assim, Madrid ou Barcelona? Barcelona, sem pensar duas vezes. Muita gente vai para Madrid direto. O que acontece? Por que tem bastante brasileiro em Madrid? Porque, lógico, é a capital. Antes tinha mais voos, né, de avião e tal, mais comércio. Então, assim, voo direto, mais barato. Barajas é um aeroporto maior do que o daqui. O daqui é muito grande, o de lá é, né, super. Enfim, é lógico que no começo, assim, por ser capital e tal, juntou mais brasileiro aí. Mas na verdade hoje em dia tem até que ver, hein? Eu tô achando que tem mais brasileiro aqui. Com o tempo o pessoal se liga na fita, né? Mas então, peraí que eu já vou andar outra vez, tá, pessoal? Só vou buscar uma mensagem aqui. Uma mensagem de um inscrito aí de ontem, que eu faço questão de responder aqui no vídeo. Mas então, sobre Madrid ou Barcelona, é isso, a situação é essa. Aqui eles veem o imigrante com menos raiva, tá entendendo? Em geral, o establishment aqui, ou seja, a polícia, a justiça, tudo isso não é pró-imigrante, né? Seria uma maravilha isso, infelizmente, mas é menos prejudicial ao imigrante, sabe? Aqui é perigoso você se sentir mais em casa com o tempo do que no Brasil. Tá entendendo o que eu quero dizer ou não? Eu não gosto de espanhol, já falei isso, a mentalidade deles em geral, o catalão também, não gosto de espanhóis, é o meu direito, que é a minha opinião. A Espanha para mim é só para nacionalidade, né? É só para documentação mesmo, com a porta de entrada. Por não ter mexido com a cidadania italiana no começo, nem conversava com minha mãe, enfim. Então assim, essa é a minha opinião. Porém, eu já vou te falar já, 99% de vocês não vai dizer que gosta de espanhol não. Porém vai dizer que ama a Espanha. Até uma inscrita comentou no vídeo aí para trás aí. Uma inscrita nova aí. 99% de vocês vai dizer que ama a Espanha. 99% de vocês. 99% de vocês vai dizer que ama. O Alex, por exemplo, né, que tá na Inglaterra, ele falou que só volta aqui pra passear. Porque, claro, Inglaterra, nossa senhora, você sai de um trabalho hoje, amanhã você tá de outro. Tem essas coisas, né? Questão de trabalho e de dinheiro lá é o cão. Mas enfim, ele foi pra lá porque, graças a ele ter sofrido aqui, dormindo comigo na rua aqui, você entendeu? Até na rua nós dormimos aqui. Ele tem 6 meses mais do que eu na Espanha, só que a cidadania do Alex saiu antes da minha. Você entendeu? A cidadania do Alex, esse que eu tô falando que foi preso 2 vezes aqui, né? Por questão de documentação, né, gente? Não é preso, não é detido. A cidadania da nacionalidade espanhola dele saiu antes da minha. Saiu bem antes da minha. Então ele foi pra Inglaterra antes da saída do Reino Unido. Ele tá super feliz lá, me conta só coisa boa. Enfim, se aqui o pessoal já gosta, pois lá melhor ainda. Já falei em outros vídeos, não adianta querer ir pra Alemanha, Inglaterra, França, diretamente, ficar ilegal. Não adianta, aí sim que é fria. Aí sim que eu nunca vou animar ninguém a fazer isso. Nunca. Porque lá você não tem direito de legalizar. Tá entendendo? Só se for casamento. Você quer dormir com a pessoa, fazer amor com a pessoa por conta de legalização? Você quer isso? Eu não tenho caráter para isso não. Eu não quero isso não. Eu não sou capaz de trocar fluidos com a pessoa por conta de documentação não. Você entendeu?
só se fosse a última coisa da vida. Se não existisse outros caminhos. Tá entendendo ou não? Então assim, lá não existe essa chance. A França, esse lugar, você não tem essa possibilidade. E tem mais, logicamente na França, esses lugares, Inglaterra e tal, logicamente lá, quando eles pegam você, não é como aqui não. Ao contrário, lá 90% das vezes você vai pro beleléu. Muitas vezes na Inglaterra, quando são presos, nem o direito de pegar o computador ou o notebook em casa tem direito. Aconteceu isso com um brasileiro que eu conheci aqui na Espanha. Não deixaram ele nem pegar as roupas dele no quarto que ele vivia, na casa que ele vivia, entendeu? Então assim, por isso que aí sim que eu nunca vou animar vocês, que isso é furada total. Por isso, Espanha ou Portugal, né, os lugares que tem condição de legalizar. Ainda, né, pessoal, um dia isso aí vai mudar, viu? Então assim, é isso aí, pessoal. Falei de Alexandre, falei da Maria Célia, né, e os dois moraram em Madrid também, coincidência, os dois moraram lá. O Alexandre veio pra cá também. Ficou um tempo lá, veio pra cá. Não quer saber de Madrid de jeito nenhum. O Alexandre não quer saber de Madrid. Mas então, pessoal, voltando ao assunto, deixa eu só procurar aqui o comentário do considerado aí. Ontem, deixa eu achar aqui, hein? Aqui, ó, a Liliane falou ontem, Espanha é o melhor país do mundo, só fala mal quem não conhece, não sei o que. A Liliane aqui, Liliane BCN comentou ontem. Liliane, eu concordo com você. Comparado com o Brasil, sim, sem dúvida. Infelizmente é isso mesmo. Agora, comparado com outros países da Europa, não. A Alemanha e outros países são muito melhores do que a Espanha. Agora, claro, comparado com o Brasil, sim, concordo com você 100%. Agora, deixa eu procurar aqui o comentário do chegado aqui, ó. Aqui, isso, aqui, achei. Desculpa aí, pessoal, achei, ó. Aqui, Lima. Tudo é verdade, aqui, ó. Tudo é verdade que você disse, mas você deveria falar mais sobre os brasileiros que têm imprensa aí, aqui, né? Ela vive aqui. E não ajuda os brasileiros que se encontram irregular. E também poderia falar mais que é muito difícil conseguir um contrato de trabalho para legalizar na Espanha. É muito difícil conseguir um contrato aqui e não adianta muito ter 3 ou 4 anos. Se você não tiver contrato de trabalho aqui é muito... Se você... Como é que é o negócio aqui? Sim, eu respondi para ele aqui que ia fazer um vídeo, né? Para responder. Estou fazendo um vídeo hoje falando de outra coisa, mas estou aproveitando, né, pessoal? Então tá aí, ó. Aí, Lima, você tem razão no que você está falando. Por isso que eu estou até comentando em vídeo, nem te dei a resposta por escrito. É difícil conseguir contrato de trabalho depois que você chega nos 3 anos? É difícil. E igual que é difícil, né? Ficar os 3 anos aí, né? Passando tempo. Mas vou te dizer uma coisa, que problema tem? Eu demorei 5 anos, por isso que eu já comentei em outros vídeos aí. Eu demorei 5 anos para legalizar. Eu demorei 5 anos para legalizar. Por quê? Porque exatamente isso. Na época era difícil. Eu tava na crise, né? Na crise de 2008. Eu cheguei em 2008 e o tempo depois, né? Eu fui legalizar 5 anos depois. Eu não legalizei com 3 anos, não. Eu não legalizei com 3 anos. Ninguém legaliza com os 3 anos. Todo mundo demora mais. 3 anos, 6 meses, 4 anos, tá entendendo? O Alex, esse que eu falo com vocês, legalizou com 4 anos de alguma coisa, antes de mim, claro, mas não foi tanta diferença não. Enfim, é lógico. Imagina você, uma empresa tem que fazer um contrato para você, esse contrato tem que, né, para ser válido, a empresa não pode ter dívida, esse tipo de coisa. E imagina você a lei de imigração que é normal em todo o país. No Brasil também você não vai chegando qualquer aí haitiano, peruano, boliviano e vai tendo documentação também não. Lógico que não. Isso é normal. Eu não sei como que é a lei de imigração para estrangeiro, haitiano. Eu sei que o Lula deu um montão de papel para um montão de boliviano, né? 200 mil bolivianos, cidadania brasileira, né? Mas enfim, não sei como, porque com certeza é porque eles moravam aí no Brasil há muito tempo, né? Mas então, como que acontece? O que acontece? Lógico que você tem que chegar para a pessoa e pedir o favor, tá entendendo? Você normalmente com 3, 4 anos já vai ter contato sim. Você vai ter contato sim, claro que sim. Você vai trabalhando, por isso que é muito importante. Eu estive trabalhando para uma senhora aí 3 anos, como fala? Repartindo, que eles dizem aqui, espalhando, pessoal, panfleto, como disse. Eu esqueci a palavra, a expressão em português. Espalhando panfleto, né? Enfim. Ela me ajudou, essa senhora, que não é catalana, é de Cádiz, mas vive aqui há 20 anos. E ela me ajudou com
com o contrato. Porque eu trabalhei para ela 3 anos, só eram 5 dias por mês, era pouco dinheiro, tá entendendo? E eu nunca pisei na bola com ela, tá entendendo? Nunca falei. Eu tive outras oportunidades de trabalho e mesmo assim continuei trabalhando com ela. Eu continuei com ela e ela valorizou isso, né? Ela valorizou isso. Ou seja, claro, você fica com uma pessoa trabalhando, logicamente, trabalhando muitos anos com a pessoa, a tendência é essa pessoa te ajudar. A maioria vai te ajudar. Agora você ficar um mês com uma pessoa, 3 meses com outra, pulando de um lado para outro, né? Você tem de fazer um contato tipo assim, ó. Trabalha num restaurante, né? Ou obra, ou as pessoas assim, e fica com contato, trabalha de vez em quando, você entendeu? E lógico, que essa pessoa, a maioria vai te ajudar. A maioria vai te ajudar. Você entendeu? A maioria vai te ajudar. Eu, inclusive um peruano que tem muitos anos aqui e tal, só não me ajudou por quê? Porque na época, como eu explico pra vocês? Eu trabalhei para ele 3 anos, ele é peruano, mas ele tem muitos anos aqui. Ele, como fala, a empresa dele tinha dívida e não valia o contrato dele, nem da mulher dele, entendeu? Ele tava com dívida enorme, por conta da crise, né? Que houve, a crise de obra aqui. Então assim, é difícil conseguir um contrato, eu sei que é. Porque eu não falo, não, eu falei já que até dormi na rua aqui. Eu falei sim, Lima, eu falei sim. Eu falei que até dormi na rua, não sei o que. Falei que, né, esse de contrato também, eu falei que minha cidadania saiu aqui há pouco tempo. Você é forte? Bem, né? Eu falei que a cidadania, a cidadania espanhola, né, pessoal, saiu pra mim há pouco tempo, né? Ou seja, hoje em dia a cidadania tá saindo muito mais rápido. Antes demorava 5, 6 anos e tal. Eu já comentei isso. Eu postei nos vídeos sobre isso, sobre toda a minha história, inclusive que eu cheguei a dormir na rua. Coisa que não vai acontecer com a maioria de vocês. Pode ficar tranquilo. A maioria de vocês, ou seja, para legalizar na Espanha e ter cidadania e ter carro e virar europeu e ter, né, vida melhor que no Brasil, não precisa dormir na rua, não precisa passar tudo que eu passei, não. Claro que não. Eu vim numa época mais difícil que foi a grande crise de 2008 começou. Eu cheguei nessa época. Eu não sabia, ninguém sabia que ia ser uma crise tão, desculpa aí, fodida, sabe? Então assim, o Alexandre dormiu na rua. A Maria Célia, essa brasileira que eu tô falando com vocês, ela chegou a dormir na rua. Ela chegou a dormir na rua na Espanha também. Ou seja, imigrante na Espanha é difícil, não é fácil. Tá entendendo? Sofre muito. Por quê? Você está chegando num país, né, que tá uma grande crise essa. É muito complicado. A maioria dos brasileiros, 90%, vai chegar aqui e vai dizer, nossa, que maravilha. Tá entendendo? Porque não vem numa época de crise. Tá entendendo o que eu tô dizendo ou não? Sempre tem que gravar alta. Aí vai aparecer alguma aí chamando de machista só porque eu gravando a bunda da mulher, né? Então, eu cheguei numa época muito, muito difícil, que foi a crise de 2008. Muito complicada. Então é lógico que a maioria de nós que chegamos nessa época sofremos, né? A maioria de nós. Mas tem muito brasileiro que vai chegar na Espanha e vai dizer, nossa, não sei o que, consegui trabalho fácil, nossa, transporte, não tem ônibus lotado, não tem ônibus cheio, nossa, eu sinto uma liberdade aqui, aí, né? Que no Brasil, uau, que beleza, que delícia, não sei o que. A comida é barata demais, sim. A roupa é barata demais, é verdade. Telefone celular, Apple, não? Tudo isso, computador, notebook, carro, nossa, isso é barato demais. Nossa, depois que eu legalizar eu vou ter, é verdade. Depois que eu legalizar eu vou ter tudo isso. E ainda por cima depois eu vou poder morar em outros países da Europa, quando eu tiver cidadania, né? É verdade, tudo isso é verdade. Porém, quando eu vim, foi tudo muito mais difícil. Não significa que vocês vão passar por isso também não, entendeu? Agora, você tem que estar preparado para alguma situação mais difícil. O imigrante quase sempre, no começo, é difícil. Aqui ou onde for, onde seja, é difícil, é normal. Calma, tranquilidade, que sai adiante, que vai para frente, entendeu? Calma, tranquilidade, que vai para frente.
Ah, que não para não. Ah, se o carro não parar, eu com câmera na cabeça. Imagina. Aí que eles param mesmo, né? Eu não entendo, que esse flipar que aí, né? Mas enfim, é o que eu tava dizendo. O que eu tava dizendo. É lógico que eu vim na época mais difícil, ou seja, é igual quem veio na pandemia, pessoal. Imagina quem chegou aqui e tem vários casos brasileiros, inclusive uma, né, que até se suicidou, mas foi por questão que o pai dela morreu, não sei o quê. Mas imagina quem veio aqui um mês antes da pandemia. Imagine você. Você chega aqui, né? Ou 3 meses, 4 meses, dinheiro acabando, né? Fechou tudo, cara. Fechou tudo. Não tinha trabalho nenhum, né? Quem tinha trabalho, dinheiro comia. Enfim, imagina essas pessoas que chegaram na pandemia. Então, eu conheço brasileiros aí que dormiam na rua. Por quê? Porque chegaram na pandemia. Ou seja, que culpa tem o país, que culpa tem... É uma sorte, azar, entendeu? É questão de má sorte, ou seja, você chegou numa época horrível, entendeu? E a mesma coisa comigo. Eu, Alexandre, né? A gente chegou numa época muito ruim. Não significa que vocês vão passar pelo mesmo. Eu, que sempre ouvi brasileiro melhor do que eu, sempre ouvi. E também ouvi piores, ou seja, outra coisa, nem todo mundo tem a mesma sorte, a mesma capacidade, né? O Alexandre, por exemplo, não fala os idiomas que eu falo, porém ele é mais disciplinado para procurar trabalho, esse tipo de coisa, entendeu? Mais atirado, né? Você entendeu? Enfim, mais simpático do que eu e tal. Então o Alexandre conseguiu cidadania antes, apesar que tem 6 meses menos que eu e tal. Então, você tá entendendo o que eu quero dizer? Isso não tem que passar pelas mesmas coisas. Você não é obrigado a passar pelas mesmas coisas. Você, provavelmente, quem vem hoje em dia vai ter menos difícil as coisas, a situação, toda a situação, tá entendendo? Provavelmente, muito provavelmente quem vem hoje em dia vai ter muito menos dificuldade do que eu tive. Você entendeu? Muito menos dificuldade do que eu tive. Bonjour! Então assim, você não precisa pensar, que eu vou ter que dormir na rua igual você e o Alexandre para poder chegar no ponto que vocês chegaram. Não, eu nunca disse isso, né? E agora o que o Lima falou aí, não é difícil conseguir encontrar trabalho. Claro que é difícil, mas não é impossível. 99% consegue. 99% de filipino, colombiano, peruano, equatoriano, marroquino, argelino, 90%, 99% consegue. Eu consegui, o Alexandre conseguiu, a Maria Célia conseguiu. Todo mundo, ou seja, praticamente todo mundo consegue. O Lima, o que você tem que fazer, Lima, contato trabalho. Poxa, contato, primeira coisa eu falei 1000 vezes, aprender o idioma. Se você não soubesse como se comunicar, vai ser complicado. O idioma é fácil para nós, né? Devia ser, né? Quem falar português mal, vai ter dificuldade também em falar castelhano. Isso é um fato, tá? Quem fala português muito mal, né, analfabeto, vai ter dificuldade também com o castelhano. Infelizmente não é minha culpa, porque é desse jeito. Então, o que eu dizia, cara, é difícil, sim. Eu para legalizar, eu pedi documentação para uma pessoa, me disse não, que não podia, para outra disse não, pedi para outra, disse não, para outra disse não, entendeu? É igual trabalho aí no Brasil. Você pede, não consegue, mas acaba conseguindo um trabalho aí pra ganhar mal, né? Mas enfim, consegue. Então assim, eu comentava, tá tendo muito barulho, pessoal, onde eu tô passando agora, infelizmente horário, né? Deve ser horário. Tá tendo muito barulho, cara. Eu não gosto de ficar gritando na rua, olha só.
Nossa senhora, olha. Olha lá. Nossa. Que guapa. Uau, que guapa, hein? Guapa e simpática, né? Pelo menos não me xingou. Tem algumas feministas por aí que olhou com a cara boa, tá bem. Mas muito nova pra mim, ok? Muito nova pra mim. Outra coisa, aqui negócio de idade, né? Considerado aí, perguntando pra mim, coisa de 40 anos, quem tem 40 anos, não sei o que, se pode emigrar, cara, não tem idade pra você ser feliz e mudar de vida, não. Não tem isso não, você entendeu? Outra coisa, aqui negou no Brasil não. Aqui negou no Brasil não. Aqui, se tiver 40, 50 anos, ainda te consideram jovem. Ainda te consideram jovem, entendeu? E é diferente daí. A mentalidade é diferente. Você entendeu? A mentalidade é diferente. Então assim, a mentalidade coletiva é diferente. Então assim, não precisa se preocupar com isso que... Ah, eu tenho 45 anos, eu já tenho que morrer. Pô, qual é, cara? Qual é? Você pode ter até um compatriota aí perguntou. 60 anos, pô, 60 anos é mais complicado, né? Tem que ter saúde física e trabalhar, né? Normal. Você não vai trabalhar aqui mais do que no Brasil, não. Você vai trabalhar a mesma coisa, tá? Só que aqui vale mais a pena. Aqui vale muito mais a pena, né? E outro ar, outra assim, mentalidade. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então assim, vai ter que trabalhar também. Vai ter que trabalhar também, lógico. Só que aqui merece a pena. Aqui vale a pena trabalhar. Essa é a grande diferença. Mas claro que vai ter que trabalhar também, lógico. Em todo lugar aqui, pessoal, jiu-jitsu, perto aqui de casa, aqui, ó. Perto de casa. Dá pra ver aí. Gracie Barra, Brazilian Jiu-Jitsu, defesa pessoal. Tá aí o site aí, gracie-barcelona.com. Tá aí, ó. Não faço jiu-jitsu não, viu, pessoal? Não faço não. Já fiz, mas atualmente não. Porém, só comentando que tem, né? Tem de tudo. E eu dizia, né? Cara, trabalhar vale a pena? Vale. Poxa, vai ter que trabalhar, claro. Lógico que eu tô no lugar do mundo, Estados Unidos, Canadá. Só que aqui você trabalha. Aqui você trabalha e em um salário de um mês você pode comprar uma televisão e comer o mês todo, pagar o aluguel, a mesma coisa. E comprar uma televisão que aí você teria que pagar em 6 meses. Tá entendendo a diferença? Tá entendendo a diferença? Aqui você pode colocar gasolina sem deixar de comer. Entendeu? Eu tô vendo as notícias aí do Brasil aí. Daqui a pouco o Brasil vai ter que pagar R$500 para encher um. Daqui a pouco no Brasil você vai ter que pagar R$500 para encher um tanque de gasolina. É um absurdo. E aqui não, aqui gasolina é baratíssimo, tá entendendo? Ou seja, é o que eu tô dizendo, não só gasolina, tudo. Ah, você não gosta de espanhol? Claro que não. Mas eu não vivo aqui porque os espanhóis, não, eu vivo porque o país é Europa e vive melhor, é país primeiro mundo, entendeu? Lógico, é interesse, a vida passa. Ah, não sei o que. Não sei o que. Tem cara flipar o viagem. Ah, não sei o que. Bolsonaro vai passar, vai ser preso. Esquece. Mesmo fora Bolsonaro, vai ter outro que vai ficar 20 anos para poder, só para arrumar as cagadas do Bolsonaro. 20 anos. Você tem 20 anos aí, quando tiver 40, imagina. Você vai esperar passar o tempo? Rapaz, a gente não vive 200 anos não. Você entendeu? Não vale a pena esperar aí não. Sem chance. Sem chance. Não vale a pena esperar. Sabe? Porque a vida passa rápido, a gente fica velho. A gente fica velho rápido. Você entendeu ou não? Então assim, o que você tem que fazer é montar no porco, igual a gente fala em Minas Gerais. É sair fora do Brasil, sair fora. Não tem outra não. Brasil é país para rico, tá entendendo? Não é país para pobre. Aqui o pobre pode ter um carro bom, uma moto boa, tá entendendo? Aqui o pobre aqui pode ter uma vida, comer bem, né? O pobre aqui, na Itália também, Portugal também, o pobre aqui pode ter uma vida, pelo menos comer e vestir igual que o rico, é assim.
E o carro também é parecido. Tá entendendo? Não igual, claro que não, mas é parecido. Tá entendendo o que eu tô falando ou não? Então assim, a situação é essa. Não precisa, eu fiz um vídeo grande aí pra falar uma coisa simples, né? Mas acabei falando, é um vídeo grande, mas vocês sabem, eu sempre comento muitas coisas. É coisa de vida também, né, pessoal? Não só sobre Espanha. Como fala, lições de vida, né? Lições de vida, experiência de vida. Eu gosto de ver isso também em outros canais, entendeu? O pessoal falando de outras coisas, né? É bom, experiência de vida, lições de vida. É sempre bom ver essas coisas, ouvir essas coisas nos canais. Eu acompanho outros canais de outras coisas, né? O Nene Caminhoneiro, por exemplo. Eu não sou caminhoneiro, mas acompanho o canal dele. Eu gosto da história dele e tal, e eu fico uma hora vendo os vídeos dele, tomando um café, eu comendo. Entendeu? Adoro isso, não me importa. Os vídeos, é bom ver essas coisas, esses vídeos. É bom ter um assunto geral, né? Experiência de vida, né, pessoal? Então assim, Madrid ou Barcelona? Barcelona, outra vez eu repito. Barcelona. Barcelona. Barcelona, não pensa duas vezes não. Ah, você tem um contato em Madrid, não sei o que, né? Por exemplo, né? Ah, não, porque eu tenho um contato em Madrid, não sei o que, para trabalho, não sei o que. Ok, é diferente. Lógico que é diferente. Porque você tem um contato lá em Madrid, né? Para questão de trabalho, tá te esperando lá, vai esperar você no aeroporto, não sei o que. É uma situação diferente. É uma situação, mas se você não tiver esse contato, Barcelona é melhor que Madrid. Sem dúvida. Se você não tiver contato, esse tipo de coisa em Madrid, sai fora de Madrid. Lá é, sabe, polícia mais racista, polícia mais pesada. Madrid é assim, sabe, muito controlado, metrô, tudo. Polícia paisano, sabe, pessoal mais mal pensado, né? Mais mau pensamento, entendeu? É assim, é assim. Barcelona sem dúvida. E você vai ter aqui a praia, né, pessoal? Você vai ter a praia, a montanha, a neve, tudo perto aqui. Coisa que Madrid não tem. Madrid tem a neve, que tá perto, tá mais ou menos perto. Mas Madrid não tem praia. Madrid é 600 km. Madrid é 600 km de praia. Então assim, logicamente é Barcelona, sem dúvida. Respondendo a pergunta definitivamente, eu já expliquei aí, só ver o vídeo todo para saber por que Madrid ou Barcelona. A razão por Barcelona são muitas, não é uma nem duas, são muitas. Pessoal em situação irregular e até mesmo para quem vem com documentação. Até mesmo para quem vem com documentação, se brincar, é melhor Barcelona. Até mesmo para quem vem com documentação, né? Quem tem cidadania italiana ou o que for, é melhor Barcelona. Imagina para o pessoal que vai ficar, né? Os 3 anos e tal. Aí, Lima, terminando de responder você. É difícil sim conseguir contrato de trabalho. É difícil sim conseguir contrato de trabalho. Mas 99% de brasileiros e toda a cidadania consegue. Todo mundo consegue. Claro, igual eu tô te falando aqui, meu caso. Eu demorei 5 anos e alguma coisa para conseguir, né, um contrato de trabalho para poder legalizar. Eu fiquei 5 anos ilegal, né, entre aspas, né? Então assim, eu já comentei várias vezes, sobre tudo isso. Eu falei de albergue, eu falei se você ficar sem dinheiro para comida, não tem problema, que tem comida grátis para todo lado, ninguém passa fome na Espanha. Eu falei de tudo isso. Ou seja, por um acaso, né, na pior das hipóteses, né, pessoal, se acontecer, aí a polícia tá aí, ó, a polícia, hoje em dia, né, depois que você tá legal mesmo, e principalmente com a cidadania, você não tem medo de nada mais, você entendeu? Você fica super tranquilo e tal, é outra coisa. Vocês vão chegar nesse nível, tá? É só ter paciência e foco, tá entendendo? Foco e paciência. Aqui é muito importante paciência. Lima, paciência, continue procurando. Lima, você que tá aí, fez um comentário ontem aí com toda razão, continue procurando seu contrato de trabalho. Você vai conseguir, eu tenho certeza disso. Continue procurando. E quando você tem que saber explicar para a pessoa. Se você não tem um contrato de trabalho, né? Ou se você não tem um contato com a pessoa que você trabalhou por anos, é normal eles desconfiarem. Aí você tem que explicar para a pessoa: não, isso é legal, isso pode ser feito, é direito. Você pode contratar uma pessoa, você pode fazer um contrato com uma pessoa em situação irregular? Claro que sim. Claro que sim, a lei permite. Se for favorável, né, ou seja, se for favorável à solicitação,
a pessoa vai ter, tá entendendo? É aprovado e ponto final, é direito, é norma, é lei. E então assim, só que a maioria das pessoas não sabem disso. Então às vezes você tem que explicar. Se é uma empresa, não sei o que, fala, procura advogado, procura seu advogado e ele vai te explicar se é legal ou não, como é claro que é legal. Milhões de imigrantes legalizam assim, é lei. Eu já postei aí o link aí, né, da lei aí, é arraigo social, arraigo social. Eu já postei aí o link, já falei disso 1000 vezes em 1000 vídeos. Poxa, claro que é legal. Eu legalizei, tenho cidadania espanhola, caramba. Vim como turista, você entendeu? Então assim, é lógico que às vezes, buenos dias, olá, que tal? É lógico que às vezes você tem que explicar para a pessoa, às vezes você tem que explicar, olha, faz contrato para mim, tô trabalhando para você já tem um tempo, né, não sei o quê. Você fala assim, eu preciso desse contrato, ou não sei o que, para poder, né, para poder legalizar. É só você explicar, para a pessoa. Você fala assim, eu preciso desse contrato para poder legalizar, arraigo social, procura aí um advogado e fala com ele que é sobre arraigo social. Ou seja, se a administração espanhola, né, se a justiça, como fala, justiça não, é o Ministério do Interior, né, de imigração, aprova a sua solicitação de legalização, você vai continuar com a empresa, ou não, você pode sair da empresa e entrar em outra. Depois você vai renovar a documentação e tal, até ter os 2 anos e pedir a cidadania, tá entendendo? É um passo a passo. Então assim, isso é lei, só que é difícil sim, porque se é uma pessoa, por isso que eu falo, desde o começo aprende o idioma e começa a ficar com os contatos, né? Não é brasileiro não, pessoal, o brasileiro já me ajudou já, mas você tem que fazer contato também com o pessoal daqui, para poder legalizar depois, sabe? Você tem que pensar nisso. Pera aí, daqui 3 anos eu vou precisar de um contrato. Você tem que pensar assim, daqui 3 anos eu vou precisar de um contrato de trabalho. Você entendeu? Você tem que pensar assim. Aí, pensando assim, o que você tem que fazer? Você tem de ir fazendo contato e trabalhando com a pessoa, né? Você entendeu? A maioria vai decidir, a maioria, 90%. Só que, claro, alguns não conhecem a lei, não sabem como que é, ou te conhecem do nada, não te conhecem de nada. Por isso que eu digo, você faz contatos, continua trabalhando com a pessoa, sabe? Continua com ela até ter os 3 anos. Interesse, né, pessoal? Interesse também.